Tenho algo muito importante a compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Claro, tudo é muito importante, né? Se abriu a palavra de Deus, é importante, mas eu tenho algo que o Senhor tem falado de uma forma muito especial ao meu coração. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios, o tema da mensagem é a plenitude de Cristo. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 1, a partir do verso 15, a plenitude de Cristo é o tema da mensagem nessa noite. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus. Me veio à mente aqui algo que eu quero lembrar sobre anúncio. Atenção, os pais, as crianças já estão ensaiando às quartas-feiras para a cantata de Natal. Então, não deixe de vir e trazer o seu filho para participar do ensaio, tá bom? Faça todo o esforço. Eu sei que dia de quarta-feira às vezes é muito difícil, mas faça o esforço para que seu filho possa estar participando da cantata de Natal. Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, que diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos? Pai bendito e amado, Deus de misericórdia, Deus de toda graça, aqui eu estou completamente incapaz de fazer aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que é tocar nos nossos corações, abrir os nossos entendimentos, para que possamos compreender as Tuas Escrituras sagradas. E Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero declarar que caia por terra toda sofisma, todo o espírito de incredulidade e qualquer espírito contrário ao do Senhor que queira atrapalhar aquilo que está para acontecer aqui nessa noite. E eu peço em nome de Jesus, Pai, por favor, Senhor, leva-nos a um lugar mais profundo na intimidade e no conhecimento do Senhor nessa noite. Nos tira da superficialidade e
nos leva a te conhecer mais. O que eu peço em nome de Jesus é que o Senhor venha trazer toda a mente, todo o pensamento, toda a atenção cativa à tua palavra e aquilo que o teu Espírito quer dizer à igreja nessa noite. E é aí que eu falo, Senhor, o quanto eu sou insuficiente e dependo da tua graça e da tua misericórdia. Então me usa, ó Pai, como instrumento em tuas mãos nessa noite, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. E todos digam amém. A plenitude de Cristo é o tema da mensagem. Na escola bíblica dominical, que tem sido algo muito especial, nós temos estudado, analisado as imagens da igreja no Novo Testamento, para que nós possamos saber quem realmente somos em Cristo e assim sabermos qual o propósito da igreja. Então, a cada domingo, nós estamos pegando uma analogia no Novo Testamento que se refere à igreja. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Hoje nós vimos o corpo de Cristo e foi uma manhã muito especial. Mas dentro desse estudo que nós estamos promovendo na escola bíblica, eu também desafiei os irmãos para que nós pudéssemos conversar não sobre uma imagem, mas sobre uma afirmação dada pelo apóstolo Paulo nesse texto sobre o que é a igreja. Porque nesse texto, queridos, no último verso, no versículo 20, nos dois últimos versos, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo vai, de uma forma progressiva, nos dizer que a igreja é a plenitude de Cristo. Diga, a igreja é a plenitude de Cristo. Veja só os dois últimos versos desse capítulo 1, no texto que nós lemos. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja? Como que é isso? A gente vai conversar sobre isso. E a igreja é o seu corpo, versículo 23. E a igreja é o quê? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E quem é que a tudo enche em todas as coisas? É Cristo. Então a igreja é a plenitude de Cristo. Sem dúvida, essa é uma afirmação, ou uma das afirmações mais sérias sobre o que é a igreja. E não somente mais séria, mas também uma afirmação complexa, porque vamos pensar um pouco como a igreja pode ser a plenitude de Cristo. Como a igreja pode ser a plenitude de alguém que já é pleno? Cristo já é pleno. Cristo não precisa de nada para ser completado. Cristo não precisa de nada para ser preenchido. E essa palavra plenitude fala de preenchimento. Aqui eu estou com um copo aqui já abaixo da metade. Mas aqui eu tenho um copo que está quase pleno, quase totalmente cheio. Mas como que é isso? Cristo não é pleno? Então, como que a igreja pode ser essa plenitude de Cristo? Então, Cristo precisa ser preenchido pela igreja? Ele precisa da igreja para ser pleno? Então, esse é realmente uma afirmação complexa e é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje, e não somente hoje, eu quero anunciar que nós vamos estar trabalhando em cima desse tema por mais pelo menos 3 domingos, falando sobre a igreja, a plenitude de Cristo. Hoje o tema foi a plenitude de Cristo apenas, mas agora eu estou ampliando o entendimento desse tema para os irmãos. Então, queridos, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte, que para compreendermos essa verdade na sua profundidade, porque não adianta apenas eu afirmar, nós precisamos entender e compreender isso. Para nós compreendermos isso, nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação. Para entendermos uma verdade tão séria como essa, nós precisamos de revelação, ou seja, de que nossa mente seja aberta para compreender
essa verdade. Revelar, falar, descobrir. Algo que a gente não está compreendendo muito bem, mas o Espírito de Deus vai e revela ao nosso coração. E explica, é algo que não serão as minhas palavras que vão fazer. As minhas palavras não farão você entender a complexidade, a profundidade dessa verdade. Só o Espírito Santo de Deus vai poder fazer isso no seu coração. Eu sou insuficiente aqui. E o apóstolo Paulo, ele faz essa oração. Vamos ver aqui no versículo 17 e 19, 17 em diante. Ele diz o seguinte: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo está pedindo a Deus o seguinte: Senhor, faz os crentes de Éfeso, desta cidade, entender. Faz o Jorginho entender, compreender. Faz a Lídia entender. Faz a Thaísa entender. Faz o Alex, o Felipe, o Gabriel, o Mateus. Faz o Kaique, faz o Jean, faz a Natália, faz o Lucas, a Kézia, a Rebeca. Faz os teus filhos compreenderem toda essa verdade, dá espírito, ou seja, a capacidade de compreender algo que naturalmente é incompreensível. Veja só, vamos ler de novo a partir do 19. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele continua: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Quem sabia que coração tem olho? Mas o que o apóstolo está usando aqui é de uma maneira figurada, clamando a mesma coisa a Deus: Senhor, ilumina a mente deles, ilumina o coração deles, para que eles saibam, olha só, qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da sua glória nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está pedindo a Deus para nós compreendermos algo que não se entende naturalmente. É preciso de revelação espiritual, de entendimento espiritual, de discernimento. É algo, essas verdades, essas grandes verdades, as quais o apóstolo está falando desde o início do capítulo, elas não se compreendem naturalmente, mas apenas espiritualmente. O homem natural, diga comigo, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Eu não vou ler o texto, mas lá em 1 Coríntios, o apóstolo vai falar isso, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Fala comigo isso. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não naturalmente. É milagre, é sobrenatural. Não é algo natural. O Paulo não está falando de coisas naturais. Isso aqui não é um livro de matemática. Isso aqui não é um livro de ciências contábeis. Isso não é um livro de física, não é um livro de química. Isso aqui são coisas espirituais. Que por mais que você possa até mais ou menos compreender, você só vai enxergar a verdade se o Espírito te der espírito, se Deus lhe der um espírito de sabedoria e revelação. Sabe o que Paulo está pedindo aqui, queridos? Paulo está pedindo a Deus para que os crentes de Éfeso saiam da superficialidade, para que os crentes de Éfeso se aprofundem nas riquezas espirituais que ele falou desde o início do capítulo, quando ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com... Vamos ler esse versículo 3.
Versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que Paulo está orando, pedindo o seguinte: Senhor, faz com que esse povo se aprofunde. Então Paulo está pedindo para que nós saiamos da superficialidade e nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele fez em nós e naquilo que Ele pode fazer através de nós. É profundidade. Não é água rasa não, queridos. Meus amados, chega de viver no raso. Quem gosta de praia? Quem gosta de praia calma, que não tem onda? Por que você gosta da praia calma? Corre menos risco. Mas também tem uma coisa, a praia mais calma. Você pode fazer o quê? Você pode ir mais fundo. Você pode ir mais fundo. O Senhor quer que você saia do raso. Quando a gente começou a sair de férias, eu lembro que as meninas ainda eram um pouco menor, adolescente, e a gente levou uma prima minha, que tinha a mesma idade delas, a Alana, 13, 14 anos. Só que naquela época, né, isso tem uns 10 anos atrás, não, acho que tem talvez mais de 10 anos atrás. O tempo passa e a gente não vê. Eu estava até mais jovem, eu gostava de ir para aquelas praias que bate muito para eu pegar jacaré. Quem gosta de pegar jacaré? Levanta a mão. Você sabe o que é pegar jacaré? Né? Você pegar aquela onda quebrada e você... Mas a Lana, tadinha, a Lana tinha um medo. Ela tinha um medo, ela só faltava ficar chorando sentada na cadeira. Ela ia lá na pontinha, mas ela agarrava em Rebeca e Sara e ficava lá, corria para trás. Né? Aí teve um dia, eu falei, gente, a gente tem que fazer essa menina se divertir. Aí fomos numa praia lá em Búzios, né? A praia, como é que é o nome da praia? Eu não lembro da praia. A praia... Calminha. Aí fomos lá naquela praia. Quentinha, tranquilinha. Eu, Rebeca, Sara, a gente ficou num tédio naquela praia. Mas a Lana se acabava. E ela, gente, aqui como é legal. Ela entrava, se aprofundava, porque ali ela não teve medo. Não tenha medo de se aprofundar no conhecimento de Deus. Fala para o teu irmão, saia do raso. Saia da superficialidade. Vamos sair da superficialidade, queridos. Vamos sair da mesmice, do paradigma da mesmice. Vamos sair do quarta-feira tem culto, domingo de manhã tem consagração, 10 horas tem escola bíblica e domingo à noite tem culto. Mas pastor, isso é superficialidade. Isso é superficialidade se você resumir a sua experiência com Deus somente a isso. Deus quer mais do que isso para a minha vida e para a sua vida. Deus quer experiências diárias com Ele. Deus quer um coração que de manhã cedo já está cultuando a Ele, já está sentindo a presença dEle, já está adorando a Ele. Deus quer um relacionamento com você, que você vai dormir e você vai estar sonhando que está cantando e adorando ao Senhor. Essa tarde eu sempre tiro o cochilinho da tarde, todo mundo sabe aqui, não escondo nada para ninguém, que eu tenho um vício de almoçar e tirar uma soneca. E sabe, eu estava sonhando que eu estava aqui ministrando com os irmãos e eu não conseguia parar de adorar. E Deus estava se movendo entre nós, sabe, o Espírito Santo se movendo, nos levando à adoração, adoração, adoração. A gente tem que ir no mais fundo com Deus, ter mais experiências com Deus, conhecer o que Deus fez em nós. E buscar mais conhecimento dEle, ter experiências com Ele, não resumir a nossa vida espiritual à igreja. E os irmãos sabem o quanto eu valorizo a igreja, o quanto eu amo a igreja, o quanto eu amo isso aqui, o quanto eu fico tocado
tocado com isso aqui. Sempre que eu estou em algum lugar ouvindo alguma mensagem, ou Deus toca no meu coração, eu penso logo como e quando eu vou compartilhar com a igreja, porque eu amo a igreja. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele quer um relacionamento mais profundo com cada um de nós. E o relacionamento mais profundo está em conhecer a Ele e também está em fazê-lo conhecido. Transmitir Deus. Vamos sair do raso. Vamos perder o medo de ir mais profundo. No conhecimento bíblico, na oração. Vamos conhecer mais a Deus. Vamos viver mais de Deus. Vamos experimentar mais de Deus. Vamos procurar viver o sobrenatural de Deus nesse lugar. Irmão, não tem amém? Vamos procurar viver o sobrenatural de Deus nesse lugar. Pastor, o que é isso? O que o senhor está falando aí, pastor? Não, querido, eu não estou falando aqui de coisas absurdas, não. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: quem está em Cristo aqui? Se você está em Cristo, você já é fruto de algo sobrenatural. A conversão não é algo natural. A conversão não é uma ação humana. A conversão é fruto da ação do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? A conversão é fruto da ação do Espírito Santo no nosso coração. Não, tira esse orgulho de você. Você não está em Cristo porque você simplesmente um dia entendeu assim, eu vou ouvir aquilo que aquele pastor falou, que aquele meu amigo falou, e eu vou começar a ir para a igreja. Aí você fala, agora eu sou da igreja. Não, conversão não é isso. Quando estão em Cristo aqui, diga amém de novo. Amém. A conversão é uma ação poderosa e sobrenatural de Deus na vida do ser humano. Se Deus não agir poderosa e sobrenaturalmente sobre a vida do ser humano, o ser humano não se converte. E é isso que Paulo está tentando e está mostrando para os crentes em Corinto. Nós, se estamos em Cristo, nós já somos fruto de algo sobrenatural e não algo natural. E nós precisamos compreender esta verdade para que possamos experimentar mais do sobrenatural de Deus. Porque se nós não entendemos que a nossa conversão é um ato sobrenatural de Deus na nossa vida, nós não vamos viver outras coisas. Mas veja só, olha como Paulo define a ação de Deus na vida daquele que crê. Olha, irmãos, preste atenção em algumas palavras. Versículo 19, por favor, Mili. Vamos ter que ver o 18 para a gente poder entender melhor. Peço que Ele, Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, né? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora preste atenção. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Para pensar como Paulo enfatizou nesse pequeno texto a grandeza, o tamanho, porque eu tenho que procurar uma outra palavra, já que Paulo usou várias aqui. O tamanho da ação de Deus na vida dos que creem. Olha as palavras que ele usou. Suprema, grandeza, poder, eficácia, força e poder. Eu fiquei pensando nisso. Paulo poderia falar somente o seguinte, que a gente possa entender o que Deus fez na nossa vida. Sim ou não? Mas ele fez questão de repente, juntar todos esses ingredientes. É como se Paulo fosse fazer,
se Paulo está falando que Deus fosse fazer uma substância, ou uma... Como é que é o nome daqueles negócios que fala nos contos de fada, que a fada... Porção. Uma porção mágica. Aí Deus pega... Deixa eu ver, eu quero agir, eu quero salvar o pecado. Eu vou pegar algo supremo. Eu vou pegar isso aqui que é muito grande. Eu vou pegar isso aqui que tem muito poder. Ah, isso aqui é eficaz. Vou colocar aqui também. Ah, isso aqui tem muita força. Deixa eu colocar mais um pouquinho de poder. Os jovens vão saber disso aqui melhor. Doutor Estranho. É muito poder. Não é pouco poder. É muito poder. Não é natural. É poderoso. É grande. É supremo. É eficaz. E não para por aí. Porque Paulo vai fazer uma comparação. Quantos estão em Cristo? Mais uma vez, glorifica o Senhor. Quantos estão em Cristo? Esse poder Deus exerceu em você. Mas eu quero falar que Ele não exerceu em você primeiro. Ele exerceu essa mesma essência. Ele exerceu primeiro em Cristo. Que olha só. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Agora olha o que ele fala. Ele exerceu esse poder em quem? Em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando Cristo dentre os mortos. Ei, isso não é coisa natural. E talvez você possa estar entendendo isso muito bem. Porque eu estou trazendo analogias para você aqui. O Senhor fez uma essência, derramou sobre Cristo, ressuscitou Cristo dentre os mortos. Cristo, o homem que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, mas para viver eternamente, porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos. A sua igreja diga... Então Cristo pega esse mesmo poder agora eu vou derramar ele sobre a vida do Jeremias, eu vou derramar sobre a vida da Lídia, eu vou derramar sobre a vida da igreja. Isso é fácil de se entender, sim ou não? Eu vou dar essa mesma essência para vocês. Mas existe algo que é você compreender no profundo do seu coração a grandeza dessa verdade. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, como Paulo orou, que nós possamos compreender essa verdade. Que nós possamos entender e assim nós possamos sair da superficialidade e nos aprofundarmos nessa verdade. Que o Senhor nos desperte para isso. Que o Senhor venha fazer você entender, jovem, você adulto, você senhor, senhora, que mais novos, que possamos compreender toda esta verdade. Então veja que Paulo está falando de algo muito grande que Deus fez em nossa vida, sim ou não? Não é? Ainda que eu espero que os irmãos estejam compreendendo no mais profundo, mas isso, como eu falei, a grande profundidade disso não sou eu que vou convencê-lo, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas entenda o seguinte, pelo menos a linha de raciocínio, Paulo está falando aquilo que Deus fez em nós desde o início do capítulo. E ele vai prosseguir para o entendimento da igreja como plenitude de Cristo. E lembra o que eu falei no início? Que a gente precisa pensar bem sobre isso. Como assim? Como assim? A igreja ser a plenitude de Cristo, Cristo precisa ser preenchido? Cristo não é completo? Então vem raciocinar comigo, vem pensar comigo uma coisa aqui.
Aonde está Cristo? Hein? Onde Cristo está? Nós sabemos onde Cristo está. Cristo é aquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou dos mortos e agora ele está onde? À direita de Deus Pai. O texto está dizendo, veja só, versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, ou seja, Cristo, o homem, 100% homem, 100% Deus, está à direita de Deus agora. E a gente precisa aprender isso numa verdade mais profunda. Vamos se aprofundar? Amém ou não? Amém? Vamos se aprofundar, vamos entender isso. Porque para nós, olhar isso apenas naturalmente, espiritualmente, de certa forma é fácil. Sabe por quê? Porque nós não vimos o Jesus em carne. Nós ouvimos falar e cremos pela fé no Jesus que hoje tem um corpo glorificado, no Jesus que reina está à destra de Deus Pai. Mas para os primeiros leitores, especialmente aqueles que viram Cristo, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos nos colocar no lugar deles. Para os discípulos, para os primeiros homens, Jesus era como qualquer homem, como fosse o Jorginho aqui. Ele é um homem natural, que foi ungido por Deus pelo Espírito Santo. Ele deu provas de que ele é o Filho de Deus. Jesus morre, Jesus ressuscita. E Jesus sobe aos céus e está à direita de Deus. E para a gente é fácil compreender isso. Sim ou não? Mas pensa aqui na gente hoje. Porque para aqueles daquela época, era como se a gente olhasse o Jorginho. E Jorginho fosse o Filho de Deus encarnado. E Jorginho, no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, curasse enfermos, ressuscitasse mortos. Jorginho não tem pecado, não cometeu pecado, apesar de todos acusarem, mas Jorginho, ele não tem pecado. E Jorginho foi levado injustamente para a cruz, mas Deus ressuscitou o Jorginho dentre os mortos, e Deus pegou o Jorginho agora com um corpo glorificado, especial, e o leva para estar à sua direita. Queridos, isso é ou não é inconcebível para mim e para você? Quantos estão conseguindo entender o que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos? Porque o Paulo não está falando apenas de um ser divino. Ele está falando de um ser que se fez carne e habitou entre nós. E que até a descida do Espírito Santo, até toda a revelação completa, os discípulos não compreendiam isso. Os discípulos não compreendiam isso a respeito de Cristo. E eles, com o tempo, foram compreendendo. E nós precisamos entender esse poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E Cristo, o homem Deus, está assentado à direita de Deus Pai. Mas nós cremos que Ele está lá, amém? Quantos creem que Cristo está lá? Então onde está Cristo? Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Nós sabemos que Cristo está aqui entre nós, sim ou não? Porque Ele disse que onde houvesse dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria, no meio deles. O livro de Apocalipse mostra Cristo passeando no meio da igreja. Então Cristo está aqui, adora Ele. Ele está aqui entre nós. Nós sabemos onde Cristo está. Nós ouvimos falar e sabemos onde Cristo está. Mas por que nós sabemos onde Cristo está, querido? Porque a Bíblia diz. Sim ou não? A gente só sabe isso porque a Bíblia nos ensina. Amém ou não amém? A palavra de Deus nos diz isso. E nós sabemos isso também pela fé. Porque talvez exista alguém aqui que não creia nisso. Mas pela fé, nós cremos que Cristo está à destra de Deus Pai. E também, talvez nem todos, mas os que estão aqui creem nisso porque teve uma experiência com Cristo. Quem já teve uma experiência com Cristo Jesus? E você?
sabe que você é dele e ele é seu. E ele habita no nosso coração. Cristo habita no seu coração. Amém? Mas, queridos, e o mundo? E os não crentes? Se perguntarmos àquele que não é crente, que não está em Cristo, perguntarmos a ele, onde está Jesus? Qual será a resposta dele? Onde está Cristo? Se a gente chegar lá na igreja, na escolinha de nova geração e perguntar a um pai que nunca entrou numa igreja ou alguma criança, cadê Jesus? Bom, eles vão falar, de repente Jesus está no céu, né? Muito provavelmente ele vai falar que Jesus está no céu. Mas, se você perguntar, você já viu Jesus? Na verdade, nenhum de nós vimos. Pedro, inclusive, ele elogia e fala, olha, vocês não viram, mas vocês creem. Né? Pedro elogiaria a gente aqui, porque a gente não viu o Senhor Jesus em carne, mas nós cremos que Ele é Senhor, Ele está à destra de Deus Pai. Mas os cristãos, os não cristãos não conhecem Jesus. Se você perguntar se eles viram Jesus, eles vão dizer que viu Jesus no filme, numa série, The Chosen. Quem vê The Chosen aqui? Pode ver, não tem problema não tem pecado não. Um desenho animado. Há pouco, né, a gente mostrou aqui para as crianças o filme, né, Rei dos Reis? Rei dos Reis. Né? É aquele Jesus. Então, eles podem conhecer Jesus, mas de que maneira? Superficialmente. Mas, queridos, preste atenção nessa verdade. Na igreja, o mundo pode ver o próprio Cristo. Porque ele se faz plenamente conhecido através da igreja. Aqui que você precisa estar com muita atenção no que eu vou falar. Na igreja, eu vou repetir, o mundo pode ver o próprio Cristo, porque Cristo se faz plenamente conhecido através da igreja. Cristo se torna plenamente conhecido através da igreja. É na igreja ou através da igreja que as pessoas terão uma experiência real com Cristo. As pessoas podem ter uma experiência tão real com Cristo quanto os apóstolos tiveram através da igreja. No relacionamento com a igreja, no relacionamento com os membros da igreja, as pessoas podem conhecer plenamente o Cristo. Pode saber quem Ele é, ou seja, é através de mim, é através de você, que as pessoas poderão ver quem é Cristo. Não sou eu que estou dizendo, eu vou mostrar, eu vou dar mais argumentos para os irmãos entenderem isso. Nos nossos relacionamentos, as pessoas podem ver claramente Cristo. A pessoa de Cristo. Que honra! Sim ou não? Que honra, queridos! Porque a igreja é a plenitude de Cristo. Então as pessoas podem ver Cristo na igreja, porque Cristo se faz pleno através da minha vida e através da sua vida. Ele se faz plenamente conhecido através da igreja. É o que o texto está dizendo. Que honra, que privilégio, mas também que responsabilidade. Que peso. Eu não sei se você sente esse peso agora, porque para mim isso é muito pesado. É uma honra. É um privilégio, mas é um peso também. E é isso que a Bíblia está afirmando. Mas a gente precisa examinar rapidamente um pouco mais esse texto, versículo 22 e 23. Vamos lá comigo, devagarzinho.
E Deus sujeitou todas as coisas, vamos ler, depois eu vou repetir. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o deu Cristo à igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que enche, que a tudo enche em todas as coisas. Veja as afirmações que o apóstolo Paulo trouxe aqui, apenas nesses 2 versículos. Primeira coisa, volta por favor aí, Emily, no versículo 22, e vai deixando aqui. Aí. Primeira coisa que o texto fala, que todas as coisas estão sujeitas a quem? A Cristo. Porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Cristo está sobre tudo, sobre todos. Ele está acima de todo nome. Ele está acima de todo poder, de toda potestade, de todo governo, de todo nome que se possa se mencionar, não somente no presente século, mas também no vindouro. Isso está escrito no texto anterior. Então, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Segunda coisa, que ele afirma aí nesse mesmo verso, que para ser o cabeça de todas as coisas, ele deu Cristo para a igreja. Isso é complexo também. O Senhor nos deu a Cristo. Cristo é nosso e nós somos de Cristo. Isso está falando, já está começando a falar da nossa unidade com Cristo. E uma coisa muito especial aqui, que possivelmente nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque isso tem a ver com a plenitude de Cristo. Veja só aqui, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu Cristo à igreja, ou seja, Cristo foi dado à igreja para que, através da igreja, Cristo governe sobre todas as coisas. Sabe sobre o que esse texto está falando? Sobre a autoridade que Cristo deu à igreja. Sobre a autoridade que Cristo deu à igreja. Sobre a autoridade que a igreja tem. Por isso o Senhor Jesus falou lá para os discípulos, não falou lá em Mateus, no capítulo 28, não precisa abrir. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele vai continuar. Portanto, porque toda autoridade me foi dada, vão e façam discípulo. Ou seja, vão. Em que autoridade? Eu vou na minha autoridade? Eu vou na autoridade de Cristo. Como Cristo exerce essa autoridade? Através da minha vida, através da sua vida. Quando o endemoniado chega, Cristo não vai falar, mais sai em nome de Jesus, ou sai. Ele vai usar a minha boca, vai usar a sua boca para falar, sai em nome de Jesus. Ele vai usar a minha boca e a sua boca para destronar Satanás, para jogar por terra toda a sofisma, para jogar por terra tudo que não procede do Senhor. A autoridade de Cristo está na igreja. Próximo verso. O texto vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Isso é algo muito mais conhecido e nós estudamos isso hoje de manhã. Eu não vou gastar tempo aqui. Aí ele vai falar que a igreja é a plenitude de Cristo, a qual é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ou seja, as duas verdades que estão aqui, preste atenção aqui comigo, fica comigo, não sai, não respira, não bate o coração, só preste atenção. Fica comigo. A igreja é a plenitude de Cristo. E Cristo é aquele que preenche todas as coisas. Diga para o seu irmão, inclusive a igreja. Aí é aqui que a gente chega ao entendimento mais completo. Repete comigo. A igreja é a plenitude de Cristo, porque Cristo enche a igreja. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. A igreja é a plenitude de Cristo na medida que ela é preenchida pelo próprio Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo porque ela é cheia de Cristo.
E assim, ela se torna a plenitude de Cristo na terra. Vem cá, eu estou chegando ao final. De novo. Para tudo, para a mente. Não respire no bate-coração de novo, somente preste atenção. Eu vou trazer um exemplo forte para os irmãos a respeito disso. João capítulo 14, versículo 8, por favor. Jesus está ali confortando os discípulos porque ele está para subir para o Pai. E ele fala que vai preparar uma morada. E ele fala para os discípulos, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí os discípulos falam para ele, Senhor, mostra o caminho. Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o Filipe vai falar com Jesus, vai falar. Filipe disse a Jesus, versículo 8, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. O que o Filipe queria? Filipe queria ver o Pai. Ele queria ver o Pai assim como ele estava vendo a Cristo. Mostra-nos o Pai. De repente, Filipe queria ver o Pai como Moisés lá no monte, pediu, Senhor, mostra a tua glória. Mas Filipe falou, Senhor, cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. O que Jesus responde? Seguindo. Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Quem vê a mim, quem está me vendo? Jesus não disse assim, Filipe, eu sou o Pai. Ele disse, eu sou o Pai. Mas ele disse que quem me vê, vê o Pai. Por que ele disse isso? O versículo continua. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam menos por causa das mesmas obras. Porque eu faço o que o Pai faz. Eu faço porque o Pai está em mim. E deixa eu repetir isso que é importante. O próprio Cristo não falou, eu sou o Pai. Ele não disse, o Pai é o Pai. Diga, o Pai é o Pai. Mas Jesus disse que se olhar para Ele, vai estar vendo o Pai. Entendam isso aqui, queridos. Eles conheciam a Deus, o Pai, através das Escrituras. Sim ou não? Eles conheciam. Eles sabiam dos milagres. Eles ouviram falar do Pai. Eles talvez nunca tinham tido experimentado um relacionamento com Deus como foi de Cristo, com Cristo. Aí Cristo fala, olha, olhar para mim é como olhar para o Pai. E por que Jesus pôde dizer isso, querido? Porque Cristo, fala isso comigo, porque Cristo estava pleno, cheio de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, veja isso aqui. Colossenses 2, 9. Vai dizer o seguinte. Porque nele, Colossenses 2, 9. Porque nele quem? Cristo. Eu não posso voltar todo o texto, mas Paulo está falando de Cristo. Porque nele, Cristo, vocês habita corporalmente toda plenitude da divindade. Tudo que é de Deus estava em Cristo, até porque Cristo, Ele é Deus. Ele era, é e sempre será Deus. Mas vamos entender que Cristo, o homem, estava pleno do Pai. Por isso que o autor de Hebreus também vai falar, no capítulo 1, que o Filho é o resplendor da glória de Deus
e a expressão exata do ser de Deus. Cristo resplandecia Deus. Se eles ouviram falar de Deus, se os discípulos ouviram falar de Deus, por estar com Cristo agora, eles experimentaram e viram o próprio Deus na pessoa de Cristo. Agora para de novo. Olha, não respire no bate-coração. Somente preste atenção. Cristo vem, habita entre os homens. Ele é pleno de Deus. Diga, pleno de Deus. Sendo pleno de Deus, Cristo revela ao Pai. Fala, Cristo revela ao Pai. Mas Cristo morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Diga, graças a Deus. Cristo morre. Cristo ressuscita. Ele é elevado aos céus, como já vimos, e ele está assentado à destra de Deus Pai. Aonde está Cristo agora? Como as pessoas podem ver Cristo? Se as pessoas perguntarem para você, cara, cadê esse Cristo que vocês tanto falam? Por que nós não dizemos? Você não está me vendo? Olha para mim. Como assim olha para você? Cristo está em mim. Isso é pesado demais, né, gente? Isso é presunção demais, né? Como eu vou dizer para alguém? Não, olha para mim. Será que isso é pesado demais? O que Paulo disse para os coríntios? Sede imitadores de Cristo? Primeiro ele falou, sede meus imitadores. Começou de Cristo. Quando Pedro e João estiveram diante daquele paralítico, o que ele disse para aqueles paralíticos? Olha para nós. Cristo era pleno de Deus. Nós somos plenos de Cristo. Volta em Colossenses capítulo 2, por favor, Emily. Versículo 9 e 10. Como isso é possível, queridos? Eu estou chamando vocês para o mar profundo, amém ou não amém? Quer vir comigo ou quer ficar no raso? Quem quer ficar no raso, diga amém. Quem quer ir no mais profundo, diga amém. Estou chamando para responsabilidade aqui. Parar de brincar de ser crente. Amém ou não amém? Parar de brincar com a fé, de brincar com a igreja. O Senhor está chamando essa igreja para um lugar mais profundo, no conhecimento dEle e na experiência com Ele. Olha só o que o texto vai dizer, versículo 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora se prepara, fala para o seu irmão, se prepara, papai, se prepara. Que olha o que o próximo texto vai dizer. Também nele vocês receberam a plenitude. Também nele, esse nele significa o estar em, está falando da comunhão, de uma mistura. Por conta da nossa união com Cristo, Cristo é pleno de Deus, e a gente unido a Cristo, nós também somos plenos de Deus, e assim nós podemos ser a plenitude de Cristo. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 17.
Olha só que verdade. Capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Vamos ler juntos? Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Queridos, isso é muito profundo. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui muito claro e conhecido. Apóstolo Paulo, anteriormente, que era chamado de Saulo, ele fazia o quê? Ele perseguia quem? Você já conhece, mas eu faço questão de trazer de novo esse texto. Paulo perseguia quem? A quem Paulo perseguia? Paulo era perseguidor de quem? Da igreja. Ele perseguia quem? Os cristãos. Ele pegava o cristão e fazia o quê com esse cristão? Jogava dentro do cárcere. Concordava com a morte dos cristãos. Ele pega cartas para ir perseguir os cristãos em Damasco. No meio do caminho, quem aparece para ele? Quem aparece para Paulo? Jesus. E Jesus pergunta para Paulo: Paulo, Paulo, por que você está perseguindo a minha igreja? É isso que ele pergunta? Ele fala: Paulo, Paulo, por que você persegue? Foi Jesus quem disse. Além de todos os textos, Cristo se identificou com a igreja. Está perseguindo a igreja? Está me perseguindo. Porque a igreja é o meu corpo. Porque eu me faço pleno nesse mundo através da igreja. Então está perseguindo a igreja, está me perseguindo. Por isso que também Pedro e João vai dizer para aquele homem: olha para nós. Queridos, as pessoas deveriam de fato ver Cristo em nós. Estou chegando no final. Segunda vez que estou falando, né? Agora de verdade. As pessoas deveriam de fato ver Cristo em nós. Mas isso só será possível se nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos plenos de Cristo. Vamos dizer isso? As pessoas só verão Cristo em nós se nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos plenos de Cristo. Algo profundo, não superficial. E é isso que Paulo está chamando a igreja. E é isso que eu quero. Eu não. É isso que o Espírito está chamando a igreja, queridos. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou encerrar com um texto que eu sabia que não ia dar para mim trabalhar nele hoje, por isso que eu nem esbocei aqui. Mas eu quero encerrar hoje e possivelmente será no domingo que vem que eu vou falar um pouco mais sobre esse texto aqui. Onde Paulo mostra agora a necessidade de nós vivermos essa verdade. A segunda oração que Paulo faz aqui no capítulo 3, a partir do verso 14. Eu vou apenas ler e fazer duas perguntas para a gente ir para casa. Olha a oração de Paulo. Eu fiz essa oração hoje de manhã na consagração. Peço a Deus, capítulo 3, Emily, por favor. Capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Eu disse errado ali. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo, cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender. Olha como Paulo está orando e pedindo a Deus isso, a nossa compreensão. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento. Vocês, para que vocês... De novo, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Duas perguntas para a gente ir para casa, que eu e você temos que fazer. Primeira delas: quanto existe de Cristo em mim? O quanto eu tenho de Cristo? O quanto o meu caráter é como o caráter de Cristo? Deixa eu lembrar para você o que é caráter, rapidinho. Caráter é um conjunto de qualidades e traços que definem a moral ou a moralidade e a maneira de agir de um indivíduo. Não está falando de tentativas, de tentar ser ou não ser, fazer ou não fazer, mas de ser. O quanto o meu caráter parece com o caráter de Cristo. Ou seja, quais os traços na minha vida que me identificam e me tornam uma pessoa parecida com Cristo? Quais as maneiras de agir na minha vida que são parecidas com a maneira que Cristo agiu? Queridos, eu poderia pregar aqui até 10 horas sobre isso tudo. E vou falar, dá até vontade. Disposição eu tenho, mas eu sei que você tem que trabalhar amanhã. Quanto eu tenho do caráter de Cristo em mim? Quanto eu tenho de Cristo na minha maneira de pensar? O quanto eu penso como Cristo pensa? O quanto eu sinto como Cristo sente? O quanto eu falo como Cristo fala? O quanto eu me comporto como Cristo se comporta? Quanto eu reajo como Cristo reage? O quanto eu sou parecido com Cristo? A gente precisa sair daqui pensando nisso. Amém ou não amém? Todos nós precisamos ser mais iguais a Cristo, amém? Tem muita gente que gosta de contar suas vantagens, mas eu não vou conseguir terminar sem contar uma desvantagem. Eu me preocupo tanto com isso, querido. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Você quer? Eu quero. Mas a gente é falho demais. Que a gente às vezes perde a linha, sim ou não? E como é triste quando eu perco a linha. Quem fica triste quando perde a linha? Outro dia eu perdi a linha. Estava com um problema lá na frente de casa. A Light, que foi tirar um poste que estava quase caindo lá em frente de casa. E eu vou ser bem resumido na história. E teve um dia que a Light, a empresa que troca o poste, chegou lá para trocar o poste. E eles queriam fazer uma coisa que não tem sentido, porque quando eles tiraram o poste, eles quebraram como é que chama? A manilha do esgoto. E a gente precisava vir à prefeitura para consertar o esgoto para eles colocarem um poste. Enquanto isso, ficou aquele buraco mais de um mês em frente da minha casa. Quando chegou o prazo deles, o que eles queriam fazer? Eles queriam pegar o poste e colocar do outro lado da rua. Deixar o buraco lá em frente de casa. Para resolver. Eu falei para os rapazes, cara, isso não tem sentido. Vocês estão resolvendo o problema de vocês, vão deixar um problema aqui para resolver que vocês criaram.
Aí nisso o supervisor pegou e quis falar comigo. Mas aí eu já tinha, querido, a panela de pressão já tinha... Eu fui muito bravo com o cara. Falei, meu amigo, olha só, você está resolvendo o seu problema e deixando o problema para resolver. Você quer resolver esse problema aqui? Você pega e liga lá para a prefeitura e cobra deles fazer o que tem que fazer aqui. E não deixar isso aqui para eu resolver. Você vai pegar um poste, colocar lá do outro lado da rua, vai atrapalhar o pessoal que brinca ali. Por mim, não tem problema, eu não uso, mas vocês estão fazendo a coisa da maneira errada. Aí, gente, eu não xinguei, tá? Esse pecado não... Mas eu fui brabo com ela. Aí eu entrei em casa. Aí eu falei com a Sara, Sara, você viu? Você viu seu pai? Ela viu, pai. Eu fui brabo demais, não fui? Não, pai. Você foi sério. Mas eu fiquei com o coração assim, sabe? Eu fiquei chateado. Eu falei, eu poderia falar tudo o que eu falei de uma maneira mais tranquila. Para me colocar no chão. Sabe? Para dizer para mim assim, cara, não pense que você é tão igual a Cristo, não. Você precisa morrer mais para Cristo viver. E eu confesso para os irmãos, eu estava em dias maus. Todos aqui já teve dia mau? Eu estava em dias maus. Eu estava identificando que eu estava em alguns dias maus. E os dias maus que nós passamos são os piores dias. E a gente tem que se policiar. Mas como eu estava falando, para me colocar no chão mesmo e falar que você realmente não foi igual a Cristo naquele dia, veio um outro irmão, ou um conhecido, chegou para mim e falou, e aí, pastor, já resolveu lá o problema do poste? Eu falei, graças a Deus, deu um trabalho. Ele, é porque teve um irmão, um conhecido lá, que passou e falou assim, rapaz, o pastor lá estava quase tendo um infarto. A Sara tentou apaziguar meu coração. Mas esse homem pegou e falou, não, tu foi mal. Aquele supervisor não viu Cristo na sua vida. Amém? Eu só estou dizendo para vocês o seguinte. Como igreja de Cristo, Cristo precisa ser conhecido em nós. As pessoas têm que olhar para mim e não dizer, você é o Cristo, Jeremias. Mas eu tenho que poder dizer, você está me vendo? É assim que Cristo age. Você está precisando de um apoio, meu irmão? Você está precisando de ajuda? Alguém falar com você e você não revidar. Porque Cristo revidou na cruz? Não. Eu posso revidar? Se eu sou pleno de Cristo, eu não posso revidar. Mas se eu sou vazio de Cristo, eu vou revidar. Então a primeira pergunta é, quanto eu pareço com Cristo? E a segunda pergunta é, quanto eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo, daquilo que eu sou, para ser igual a Cristo? Essa é a pergunta que a gente tem que ir para casa. O Ministério de Louvor vem para me ajudar, a me empurrar para encerrar o culto, que já está na hora. Eu peço desculpas, irmãos. Mas se a gente vai para um lugar fundo, a gente precisa dar tempo para isso, amém? Então essas duas perguntas ficam. Quanto eu tenho de Cristo em mim? Porque certamente essa pessoa que falou com aquele irmão, teu pastor estava quase tendo um infarto, ela não viu Cristo na minha vida. Eu falo isso aqui com muito temor, vergonha, mas eu preciso mostrar para os irmãos que se nós não nos esforçarmos, não nos esvaziarmos de nós mesmos, Cristo não será visto na nossa vida. Mas
nós precisamos ser aquilo que somos. Diga isso comigo. Nós precisamos ser aquilo que somos. E eu vou ler aqui uma tradução messiânica, não judaica. É judaica messiânica, dessa maneira que falo, de um Novo Testamento traduzido por judeus messiânicos, judeus cristãos, que ele finaliza esse texto dizendo que a igreja, diga comigo, a igreja é a expressão plena de Cristo na terra. Vamos ler juntos isso? A igreja é a expressão plena de Cristo na terra. De novo, a igreja é a expressão plena de Cristo na terra. Mas para isso Jesus precisa ser o centro do nosso ser. Ele precisa ser o centro em nosso coração. E eu vou encerrar cantando esse hino como uma oração. Que na hora que a gente for cantar Jesus é o centro de todo o meu ser, que a gente possa pensar assim, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Seja o centro no meu coração. Seja o centro no meu pensar, no meu sentir, no meu agir. Para que as pessoas possam olhar para mim e ver Cristo. Amém? Que nós possamos viver esse privilégio. Que as pessoas... O mundo precisa de Cristo. Eu escutei um pastor falando ontem, uma pregação ontem, e ele falou algo. A igreja está dando muito escândalo ao mundo. A igreja está dando muita fofoca para o mundo. A igreja está dando muito disse-me-disse para o mundo. A igreja precisa dar Cristo para o mundo. Nós estamos num mundo doente, que precisa de Cristo. E só através de nós que o mundo vai conhecer Cristo, querido. Ele não vai conhecer Cristo através do supermercado, através da faculdade, só através da igreja que o mundo pode conhecer Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nossa vida. As pessoas precisam ver Cristo nesse lugar. As pessoas precisam entrar nesse lugar e sentir a presença de Cristo. E quando nós sairmos daqui e andarmos pela rua, as pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas. No nosso agir, no nosso tratar com ela, o amor de Cristo. Nós não devemos ao mundo escândalo, nós não devemos ao mundo fofoca, nós devemos Cristo ao mundo. É Cristo que a gente tem que apresentar para o mundo. A gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas, como Cristo fez a diferença na vida de todos aqueles que se aproximaram dele. Jovem, você precisa fazer a diferença lá na sua escola, na vida das pessoas. Não se engane, tem adolescente sofrendo lá na sua turma. Tem famílias sendo dizimadas lá no seu trabalho. Mas nós temos o Cristo. O Cristo foi dado à igreja. Nós temos o Cristo. E Cristo é a solução. Mas para isso nós precisamos nos encher dele. Nos esvaziar de nós mesmos. Quem quer ser pleno de Cristo nessa noite, fica de pé.